O fim da humilhação bancária. Crédito via tokenização RWA. Olá, meu amigo, minha amiga, seja bem-vindo a mais um vídeo. Você está no Agro Brasil Digital e hoje eu quero tocar num ponto nevrálgico na minha e na tua vida. A vergonha que se passa dentro dos bancos, fora a burocracia. Então, eu peço que você fique comigo. É uma adição extra do nosso canal e eu peço que você, por favor, preste atenção, porque isso aqui não é para outros, não é difícil. Eu quero que você acredite nas verdades que eu vou te contar agora, tá bom? Então, por favor, fique até o final, que é para ajudar você, ok? Eu sei o que você passa quando você vai pedir crédito. Eu entendo aquilo que acontece com o pequeno produtor e eu vou te explicar, eu vou te ensinar uma forma de conseguir resolver isso, ok? Então, vamos lá. Bom, quem é que já sentiu ou se sentiu humilhado na frente da mesa de um gerente de banco? Você chega lá com calo na mão de tanto trabalhar, com a sua terra pronta para produzir ou com o seu projeto pronto, tudo bonitinho, mas aí sai de mãos abanando porque não tem o tal do histórico bancário ou porque a papelada que eles pedem parece que foi feito para você desistir. E eu posso te dizer que é essa a realidade, porque eu conheço o sistema financeiro. O sistema bancário tradicional, ele foi desenhado para emprestar dinheiro para quem tem muito e ignorar quem realmente carrega o Brasil nas costas, infelizmente. Mas eu tenho uma boa notícia para vocês. O jogo virou, pequeno produtor. Agora, a terra e a safra não depende mais do carimbo do gerente. E hoje eu vou te mostrar como o poder da tokenização RWA, ele está libertando o pequeno produtor, permitindo que você consiga crédito direto com o investidor, sem precisar de comprovação bancária tradicional, sem aquela burocracia terrível e sem aquela vergonha dentro do banco. É a revolução do dinheiro digital chegando na tua porteira. E quem não entender isso vai continuar refém de juros abusivos e de burocracia bancária. Sim, eu não estou falando de promessa, eu estou falando de matemática. A tokenização, ela transforma o seu patrimônio real, sua terra, seu gado, sua safra, suas máquinas, seu planejamento, seu projeto de produção em ativos digitais fracionados. Nós já temos inclusive artigos sobre isso e nós vamos escrever muito mais sobre isso. Eu quero você independente de banco, ou seja, o investidor ganha na rentabilidade do agro, assim como o banco ganha no juro, e você ganha o fôlego que você precisa sem passar pelo banco. Presta atenção na infografia do Google Notebook LM que eu preparei, que é um apanhado geral que vai dar uma ideia para você do que é isso. Ele mostra o fluxo exato de como funciona, como a colheita vira token, como a sua propriedade pode virar token, como as suas máquinas podem virar token, etc. E como esse dinheiro cai na sua conta em tempo recorde. Se você cansou de ser ignorado pelo sistema, não é nenhum político de Brasília viajando em jatinho de banqueiro e quer fazer parte da elite financeira do novo agro, por favor, se inscreva agora. Me ajuda para eu poder te ajudar e nós podermos ajudar mais pessoas. Deixe o seu like, faça seu comentário para a gente poder mostrar para o algoritmo que o produtor brasileiro agora é digital. E comenta, você já teve algum crédito negado por falta de papelada? Vamos lá, assista o que eu vou te passar no Notebook LM, aí na nossa infografia, e eu já volto para conversar com você. Olá! Bem-vindos a mais uma análise, onde a gente pega dados e pesquisas super complexas e transforma tudo num formato bem claro e direto. Hoje, o nosso foco é numa revolução, olha, silenciosa, mas incrivelmente poderosa que está acontecendo lá no campo. É sério, a tecnologia está mudando completamente as regras do jogo para quem produz o nosso alimento de cada dia. A gente vai explorar como a tokenização está revolucionando o financiamento agrícola para os pequenos produtores brasileiros. É literalmente quebrar barreiras históricas e abrir um mundo novo de possibilidades. Bom, vamos mergulhar nisso. Imaginem a realidade diária de um pequeno agricultor familiar. O trabalho é super árduo, depende do clima, da terra e de muito suor mesmo. Agora, pensem que além de todos esses desafios da natureza, a porta do gerente do banco está quase sempre fechada. E por quê? Simplesmente por pura burocracia documental. Mas e se essa falta de histórico bancário formal, que sempre foi um muro gigantesco, de repente deixasse de ser um obstáculo? É exatamente essa mudança de paradigma que está redesenhando o futuro do agronegócio para essas famílias. E para entender bem essa transformação, o nosso caminho de hoje é super lógico e passo a passo. Primeiro, o desafio do crédito. Depois, o poder da tokenização. Em seguida, os tipos de tokens.
como funciona o acesso ao crédito, os riscos e cuidados necessários e, para fechar, o futuro do agro. Começando pelo número 1, o desafio do crédito e a realidade financeira. Sabe como o sistema bancário tradicional enxerga a agricultura sazonal? Muitas vezes com uma desconfiança enorme, quase como uma aposta de alto risco. Os bancos pedem montanhas de papéis, comprovação contínua de renda e um histórico financeiro super longo. Só que tem um problema óbvio aí, né? A natureza do trabalho agrícola é sazonal. O dinheiro não pinga na conta todo santo mês de forma regular. O agricultor planta hoje para colher e vender só meses depois. E essa irregularidade no fluxo de caixa bate de frente com a rigidez dos bancos. O resultado? Milhares de produtores ficam presos num ciclo de estagnação onde o crédito é negado justamente para quem mais precisa dele para conseguir produzir. E as consequências desse problema são bem dolorosas na vida real. Sem crédito, a modernização simplesmente não acontece. Fica impossível comprar sementes melhores, instalar sistemas de irrigação que funcionem bem ou adotar tecnologias para proteger a lavoura de uma seca ou de uma geada inesperada. Sem essa infraestrutura básica, a propriedade rural não consegue competir. Ela fica totalmente à mercê das mudanças climáticas drásticas e das flutuações agressivas do mercado. É uma situação de extrema vulnerabilidade. O que nos leva ao ponto 2, o poder da tokenização e a inovação tecnológica. Então, o ponto crucial aqui é desmistificar o que essa palavra significa. A tokenização nada mais é do que pegar um ativo lá do mundo real, seja um pedaço de terra, um trator ou até mesmo a expectativa de uma colheita de milho que ainda nem nasceu, e transformar isso num certificado digital que a gente chama de token. Tudo isso fica registrado de uma forma super segura e inviolável numa rede chamada blockchain. Quando se faz isso, o próprio potencial produtivo do agricultor vira a garantia dele. Aquela dependência pesada de um histórico bancário tradicional, ela simplesmente some da equação. E para deixar isso ainda mais claro, é só colocar os dois mundos lado a lado. De um lado, as finanças tradicionais, aquele modelo pesado, lento, cheio de intermediários cobrando taxas e com uma burocracia que paralisa qualquer um. Do outro lado, a tokenização, uma via super direta. Ela corta totalmente a necessidade de ter um banco ali no meio, ela usa contratos inteligentes, automáticos, que trazem uma transparência gigantesca e exige um mínimo do mínimo de documentação. O foco passa a ser 100% naquilo que realmente importa, que é a capacidade de produzir daquela terra. Seguindo para o número 3, tipos de tokens e exemplos práticos. A grande beleza de todo esse sistema digital é a flexibilidade incrível que ele tem. Não é só uma teoria de internet, tá? Existem opções moldadas sob medida para a necessidade de cada produtor. Tem os tokens de produção futura que já adiantam o dinheiro para financiar o plantio, tem aqueles lastreados na própria terra, que são perfeitos para empréstimos maiores e de mais longo prazo, e tem também os tokens criados para dar força para as cooperativas, além dos específicos para respeitar o ciclo exato das culturas sazonais. Na verdade, a tecnologia se curvando à natureza do campo, e não o contrário. E para colocar isso em perspectiva com dados reais, os números mostram saltos imensos de eficiência. Para se ter uma ideia, produtoras de hortaliças estão conseguindo captar R$50 mil em crédito, elevando a produção em 30%. No setor de frutas, injeções de R$70 mil geram um crescimento de 25%. E com grãos, o crédito chega a R$100 mil, aumentando a produção em 20%. As fontes da nossa análise relatam produtores em São Paulo atualizando máquinas rapidinho e o pessoal no Nordeste expandindo áreas de plantio e até contratando mais trabalhadores. Tudo direto, sem enrolação. E o sentimento de quem está lá com a mão na terra reflete perfeitamente esses números. Tem uma frase de um agricultor familiar que diz o seguinte: a tokenização nos deu a oportunidade de crescer sem sermos sufocados por burocracia. É até refrescante, né? E muito surpreendente ver que o financiamento agrícola pode finalmente ser sentido como algo libertador, e não como uma âncora pesada arrastando para baixo quem está só tentando crescer e prosperar. Chegamos à seção 4, acesso ao crédito e como solicitar. Agora, para fazer essa engrenagem girar, empresas super especializadas entraram em cena. Líderes desse novo mercado, como a SRIP e a Go Invest, estão na vanguarda dessa transformação. Elas juntaram o entendimento das dores reais do homem do campo com tecnologia de ponta em análise de dados e blockchain. O foco absoluto dessas plataformas é exatamente viabilizar o crédito para aquele produtor que nunca teve a menor chance de ser atendido nos grandes bancos tradicionais. Vamos avançar e ver como isso se constrói na prática. O processo é super enxuto. Passo 1. Preparar uma documentação mínima, basicamente comprovando a posse da terra ou registros de safras passadas.
Passo 2, fazer o cadastro na plataforma, onde ocorre uma avaliação tecnológica da capacidade produtiva. Aí vem o passo 3, que é o mais chocante de todos, a aprovação rápida. Enquanto programas do governo podem levar longos meses de espera, aqui o dinheiro costuma ser liberado em questão de dias. E o passo 4 é o acompanhamento contínuo da produção, para garantir que o projeto dê frutos. Número 5. Riscos e cuidados com proteção e segurança. Olha, o sistema bancário antigo podia ser lento, claro, mas era um território conhecido por todo mundo. Migrar para essa nova fronteira digital da blockchain exige muita atenção à cibersegurança. A gente precisa confiar em medidas de proteção super robustas. Por exemplo, a autenticação de 2 fatores e a criptografia não são só jargões técnicos e relevantes. Elas são literalmente as chaves e os cofres modernos que garantem a privacidade dos dados do produtor. E os contratos inteligentes? Eles funcionam como os documentos legais inquebráveis dessa nova era, garantindo que tudo que foi combinado seja executado automaticamente, com zero margem para o calote. Mas a gestão de risco tem que estar sempre no radar, tá? Antes de sair transformando a safra futura em tokens, é fundamental investigar rigorosamente a reputação da plataforma envolvida, é crucial entender muito bem cada detalhe do contrato inteligente que está sendo assinado, sem contar que o mercado de ativos digitais pode ter oscilações, então entender a volatilidade e garantir que esses tokens terão liquidez, ou seja, que vão poder ser convertidos em dinheiro vivo no momento certo, é um passo essencial para um bom planejamento financeiro. E, finalmente, a seção 6, o futuro do agro. Imagina só combinar toda essa rastreabilidade inquestionável da blockchain com ferramentas tipo a internet das coisas. A gente está falando de sensores instalados direto lá na plantação, medindo a umidade, o clima e a necessidade exata de adubo em tempo real. Isso cria um ecossistema produtivo simplesmente fantástico. Essa agricultura de precisão não só prova para os investidores que o produtor dá conta do recado, como também gera lavouras muito mais fortes e preparadas para enfrentar as doideiras do clima. É a tecnologia atuando como uma grande arma para reduzir drasticamente as desigualdades históricas lá no campo. E isso ilustra de forma brilhante o momento histórico em que a gente se encontra. Tem uma frase de um especialista do setor que resume a nossa análise perfeitamente. O futuro do financiamento agrícola é digital, inclusivo e baseado em tecnologia. A tokenização é apenas o começo. A gente não está vendo só um jeitinho novo e moderno de pegar empréstimo, não. É uma reestruturação completa da inclusão financeira para milhares de pequenos produtores que, no fim das contas, sustentam a economia alimentar do país. A grande pergunta que fica martelando é: até que ponto inovações gigantes como a tokenização vão conseguir apagar de vez os velhos muros dos bancos e liberar de uma vez por todas o verdadeiro potencial do agronegócio mundial? Fica aí a reflexão para a gente continuar acompanhando de perto os próximos passos dessa revolução. Eu garanto que alguns gerentes de banco, acomodados ou concursados talvez, enfim, alguns, não estou dizendo todos, provavelmente nem sabe o que é RWA, mas o mercado global já movimenta bilhões nisso. Não estou falando de algo abstrato ou de algo futuro, estou falando de realidade consumada, pessoal. O segredo aqui é a transparência. O investidor lá da Faria Lima, que seja, ou em Dubai, consegue ver o crescimento da sua lavoura por satélite. O seu token, que é uma fração da sua safra, garante pagamento, é mérito puro, sem favor de ninguém. O humor da coisa é que, enquanto o banco dorme, a tecnologia acorda o teu lucro e ajuda você. Essa é a verdade, nós não podemos ignorar. A tokenização não é o futuro, ela é o presente de quem já acordou. Então, não espere banco mudar. Mude você agora a forma de financiar seu sonho, sua safra, seu negócio rural. Eu deixei um dossiê, não é um papel, é um dossiê, através de um artigo completo de crédito via tokenização lá no site Agro Brasil Digital, explicando tudo como você pode começar a preparar a sua área para esse mercado. É tudo técnico, gratuito e é um porto seguro, sim. Já está lá. Se você estiver no site, terminou o vídeo, rola para baixo e você vai ter todo o conteúdo. Se estiver no YouTube vendo esse vídeo, terminou de assistir o vídeo, pega o primeiro link da descrição, clica que você já vai entrar no artigo para você poder saber tudo que nós estamos falando em detalhes. O Agro Brasil Digital é seu parceiro e eu tô aqui para garantir que o seu suor vire riqueza digital e sem burocracia. Um grande abraço para você, querido amigo produtor, e até o próximo vídeo. Deus te abençoe.